Olá, meus queridos, bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em seu coração. Vamos começar uma série de mensagens com um propósito: trazer ao conhecimento de todos a finalidade, a função da igreja, porque ela foi instituída e qual é a sua função, ou as suas muitas características. E este tema veio ao meu coração por causa de uma pergunta que um irmão muito querido me fez. Então vamos ao primeiro tema, a fundação da igreja. Diz assim no capítulo 16 de Mateus, verso 18, palavras do Senhor Jesus Cristo. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja foi fundada pelo Senhor Jesus Cristo. Ela foi fundada sobre a rocha viva, que é Ele próprio. Ele é a pedra angular da esquina, colocada por Deus para confundir os sábios e entendidos e estruturar um povo que, se voltasse para o Senhor através da fé, encontraria nele refúgio e segurança. E esta palavra foi uma palavra abençoadora, pois Jesus diz que as portas do inferno não haveria de prevalecer contra a igreja que ele ia instituir. Agora vamos entender, portanto, como esta igreja foi instituída e quais são as suas características. A primeira coisa que nós precisamos de pensar é que não havia igreja, havia a nação de Israel, que era a nação de Deus da terra. Havia templos para muitos deuses, mas a palavra igreja, ela era desconhecida, não existia em nenhum idioma, em nenhum ponto da terra. Então a primeira vez que foi utilizada foi exatamente Jesus quem utilizou, dando agora a entender que algo novo estava acontecendo. Paulo vai revelar que Deus guardou no coração um segredo e que trouxe esse segredo para revelar a igreja, a qual Jesus estava instituindo. Então vamos prestar atenção, no capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, nós temos uma palavra. Muitas pessoas confundem igreja com templo. Templo nós poderíamos chamar de congregação, ou seja, o local onde o povo congrega, é exatamente o oposto da ideia da igreja instituída por Jesus. Local de culto, local de adoração, local de oração. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração, fazendo referência ao templo, fazendo referência ao local de culto, onde congregaria o povo que seria por ele remido através do seu sacrifício. Mas voltando então à palavra igreja, no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, nós temos esta palavra registrada, capítulo 17, o verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Como eu disse, a nação de Israel tinha a visão que o Senhor estava no templo e que, portanto, cada servo de Deus, ou melhor, cada membro da nação, deveria ir ao templo para prestar culto a Deus, compreendendo que Deus estava ali no templo. E esta ideia de templo e Deus era centralizada também entre os pagãos, porque eles tinham seus templos, tinham seus deuses de prata, de ouro, de ferro, de barro, que ali eram construídos, e o povo pagão ia também a estes templos para ter comunhão com os seus deuses, e assim, portanto, essa ideia de templo e igreja ficou plantada na mente e no coração das pessoas. Jesus então vai dar uma nova ideia, e ele diz então que o templo não é a igreja. O templo
é exatamente o local de adoração, de culto. No capítulo 17, então, ele está dizendo, em Atos dos Apóstolos, ele está dizendo que Deus não habita no templo, ele não habita no templo. Vamos entender isso. No capítulo 3 de 1 Coríntios, nós vamos encontrar essa palavra, e eu quero fechar essa primeira parte com a instituição da igreja, exatamente com esse versículo. Preste atenção para que você compreenda perfeitamente bem a palavra revelada pelo Espírito de Deus. Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 3, o verso 16. Diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Portanto, aqui está, querido, a ideia da instituição da igreja. Jesus diz: vou instituir, vou criar a minha igreja, vou fundar a minha igreja sobre a rocha. A igreja, portanto, é constituída de pessoas. Deus não habita nas quatro paredes, Deus habita nas pessoas. E o nosso corpo tornou-se o templo do Espírito Santo de Deus a partir do momento que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Portanto, a ideia, vou à igreja, está errada. A igreja se reúne no templo para adorar ao Senhor. Eu sou a igreja, você é a igreja, e juntos, reunidos, somos uma congregação que adoramos a Deus em espírito e verdade. Esta é a primeira lição. Deus abençoe. Vamos orar. Pai eterno, esclareça a mente e o coração de todos os ouvintes a respeito de templo, local de culto e adoração e a igreja. Eu, como parte da igreja, e todo ouvinte que se converteu ao Senhor Jesus, também pertence à igreja. E isso não está nos teus olhos sobre atos de divisão, mas de união. Eu te agradeço por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém.